Bom, vamos lá, meu irmão. Começar a aula 2, né? Na primeira aula a gente construiu a base da leitura do mercado, certo? Deixa eu só pegar meu óculos aqui. Bom, vamos lá. Na nossa primeira aula a gente construiu a base da leitura de um mercado, né? Como é que funciona é, a estrutura, certo? A gente diferenciou uma condição bullish de uma condição bearish, né? Identificando assim os principais swings que o mercado faz. Mercado em tendência e mercado consolidado barra lateralizado. A gente reconheceu estrutura vigente, né? Que é aquela que faz a quebra com o corpo, certo? A gente delimitou uma daily range, que é a lag, né? A lag é a daily range, e a localizar se o preço está prêmio ou discount, né? Se está prêmio, é bom para venda. Se está discount, é bom para compras, certo? Também comecei a falar sobre os PD Arrays, que são regiões de interesse. Antigamente nós chamávamos de POI, né? POI, que é Point of Interest, que é pontos de interesse, né? Dentro da entrega do preço. Porém, a gente não concluiu os modelos visuais, que vamos fazer isso agora. E então, antes da gente entrar no tema principal de hoje, que é liquidez, certo? O tema principal de hoje é liquidez. Nós vamos falar sobre, fazer uma revisão rápida da aula um e finalizar a apresentação dos PD Arrays, ok? Então, você vai ver que isso é fractal, tá bom? É, o preço ele é fractal, tá? Isso é fractal. É, seria isso. É que tudo que ele faz em um determinado time frame, ele faz em outro time frame, tá bom? Seria isso. Seria. A gente vê que ele corrige aqui a lag, ó, do 4 horas, tá bom? E em outro determinado momento, numa hora, aqui, ó, a quebra aqui, ele também corrige a sua lag até a região bem precificada, tá bom? Isso é fractal. A gente viu no 4 horas, a gente está vendo agora aqui numa hora, ele corrige até a região bem precificada, expande novamente, tá bom? A gente também vai ver isso acontecer no 15 minutos, ó. 15 minutos nós tínhamos essa leg, foi rompida, tá? Então aqui tem essa nova leg aqui, ó, depois que ele rompeu aqui. Então ele corrige até, rompeu aqui, corrigiu até a região bem precificada e entregou o momento bullish novamente, certo? A gente vai ver isso acontecer em todos os time frames, certo, irmão? Em todos os time frames a gente vê essa fractalidade, né? Essa, é, é, esses acontecimentos, certo? Então, antes de avançarmos para o próximo tema, né, eu quero que você lembre de quatro perguntas que precisamos responder quando abrimos o gráfico, certo? Eu anotei aqui essas quatro perguntas, que é, vou colocar aqui de outra cor, certo? O mercado está apresentando condição bullish ou condição bearish, certo? Qual é a perna ou estrutura que está comandando o preço? O que seria isso, né? Seria a gente ter
dois time frames alinhados, certo? Por exemplo, uma hora está alinhado com o 15 minutos, tá bom? Terceira pergunta: qual é a daily range que estamos utilizando, né? Qual é a lag do 15 minutos que nós estamos utilizando, tá bom? E nessa lag, é a quarta pergunta, o preço está premium, discount ou próximo do equilíbrio, né? Se nós temos uma lag de natureza bullish, aqui, certo? Essa nova lag, aqui nós estamos o quê? Estamos em uma região premium, discount ou próximo do equilíbrio, certo? No caso aqui nós estamos em região premium, próximo do equilíbrio. Aqui estamos só em região premium. Essa é a nossa dealing range, tá bom? E se você ainda não consegue responder essas quatro perguntas, qualquer PDRA que marcar no gráfico ficará sem contexto, certo? Então, PDRA seria a partir da região de equilíbrio, seria o que nós chamávamos antigamente, tá bom? De POI. Que POI significa POI é igual a Point of Interest. Ponto de interesse, tá bom? Então, sem você saber, anote essas quatro perguntas, tá? Eu vou bater um print aqui, tá bom? Anote essas quatro perguntas, você pausa o vídeo, tá bom? E tenta imaginar, certo? Fecha os olhos e tenta imaginar essa aula 2, para fixar na sua mente, tá? Então, vou colocar isso aqui na aula 2, 21. Quatro perguntas, tá? Você bate um print aí da tela e tenta visualizar o preço. Fecha os olhos, tenta visualizar se está na região Premium, Discount, enfim. Porque vai ficar. O que eu vou entrar agora na aula 2 vai acabar, que são os PD Arrays, vai acabar ficando sem contexto, entende? Se você não tiver de forma clara a daily range, a lag vigente, né? Como está o preço em cada time frame, o que eu vou falar agora vai ser, não vai ter serventia. Aí você deve voltar, assistir a aula, tomar notas, entendeu? Várias e várias aulas eu assistia e tomava notas, eh, eh, escrevia várias e várias vezes, tanto no computador quanto no caderno. E eu explicava para Patrícia me explicava, enfim. A mesma aula a gente assistia várias e várias vezes, escrevia no Notion, que é esse aplicativo aqui que está na sua frente, anotava, passava para o caderno e fazia as perguntas um para o outro, certo? Isso é muito importante que eu estou falando, porque de nada vai adiantar eu te mostrar os PD Arrays se você não tem estrutura ainda de forma clara na sua mente. C- Certo, irmão? É o que Patrícia comentou. É como se você fosse fazer a plantação e não soubesse arar a terra, não soubesse o ponto certo, a terra, onde está a parte fértil da terra para poder preparar ela, tá bom? Então, depois de a gente entender onde o preço está dentro da estrutura, a gente começa a procurar as regiões nas quais ele pode demonstrar interesse, tá? Que é o Point of Interest, que são os PD Arrays, tá bom? Então, de novo, depois de entender onde o preço está dentro da estrutura, começamos a procurar regiões nas quais ele pode demonstrar interesse. E essas regiões nós chamamos elas de PD Arrays, as POIs, tá bom? Na aula passada vimos a ideia geral,
mas agora eu quero concluir mostrando visualmente cada modelo, né? Eu passei por cima ali e o objetivo ainda não é operar todos eles, tá? Nem eu uso todos. Tem modelo que acontece, eu perco posição, às vezes meu mentor entra, às vezes ele não entra, às vezes outra pessoa entra, entende? Então, tem modelos de PDRAs que eu não me sinto confortável. E você não deve usar todos, certo? Mas você tem que conhecer todos, tá bom? Eu vou mostrar para você ver eles de forma visual. E o objetivo não é operar todos eles. Eu volto a falar isso porque você pode ficar doido procurando todos. Ah, passou um e eu não vi. Tudo bem. Passou um e você não se posicionou, tá tudo bem. Porque se passou e você não se posicionou, é porque não é algo que você coletou dados suficiente a ponto de se sentir confortável e claramente não hesitar em se posicionar. Aqui é aprender a reconhecer a sua formação e entender a sua função básica, certo? O que eu vou falar aqui é isso. Você vai aprender visualmente, tá bom? Você vai reconhecer eles, tá? Como eles se formam e entender a sua função, que é fazer o displacement, né? A entrega de preço, tá bom? Vamos lá. Então, eh, tem as regras, tá bom? Dos PDRAs. A gente vai explicar cada um, tá bom? Eh, Só que você tem que entender que nenhum desses modelos significa entrar. Não é porque deu um FVG que você vai botar sua ordem ali, porque o preço pode muito bem violar o FVG, deixar um pavio e seguir, certo? Então, não quer dizer que viu um PDRA, viu um ponto de interesse, ele automaticamente você deve colocar uma entrada. Não é isso. O PDRA só ganha valor quando ele está alinhado com estrutura, localização, tempo, liquidez e order flow. Novamente, um PDRA ele só se torna válido, ele só ganha valor quando está alinhado com a estrutura, com a localização, com o tempo, com a liquidez e o order flow realinha a favor desse PDRA, ok? Então vamos lá. Antes de começar, né? O que é um PDRA, certo? O PDRA é um framework, uma matriz hierárquica de conceitos do Smart Money, usado para quê? Para organizar os níveis e as zonas de preço em um gráfico onde a atividade institucional, né, onde os grandes players eh, observam ali como uma região interessante, uma região significativa, tá bom? Quando mencionamos os arrays citados abaixo, é ali que você vai começar a entender a função de cada modelo dentro da região Premium e Discount da Daily Range, certo? O propósito principal da Premium Discount Array, do PD Array, no contexto mais amplo da negociação algorítmica e institucional é identificar zonas de atração de preço, ou seja, zonas que servem como imã para o preço ir interagir nessa região. O preço tem uma tendência de se mover em direção às partes não mitigadas, às partes que não tiveram interação, ou desequilibradas do PD Array, certo? Determinar o Draw on Liquidity, que seria
ajudar, se você determinar o draw on liquidity, né, que seria para onde o preço vai depois de interagir, ajuda a prever o porquê que ele está sendo atraído para aquela região para depois ir para a região B. Você está entendendo? Ele está sendo atraído para depois entregar para uma região, tá bom? Confirmar o viés, né, que seria o bias do daily, do diário, né? O que vai te ajudar a confirmar também é o viés diário. A análise do Premium Discount Array também ajuda a determinar se o mercado deve ser negociado em viés de alta, comprando na discount e vendendo na premium, certo? Ou viés de baixa, vendendo na premium e visando a discount. O quarto ponto é monitorar o fluxo de ordens institucionais, né? O institucional order flow. Monitorando o fluxo de ordens institucionais, seria observar se o preço está respeitando ou desrespeitando os prêmios discount arrays. Por exemplo, se você está em um viés de baixa, implica que os arrays de alta não devem ser respeitados. O que é que isso quer dizer? Se o preço está bearish, certo? A gente não quer ver o preço respeitando eh, eh, regiões. eh, por exemplo, se você está em um viés de baixa, implica que os arrays de alta não devem ser respeitados. Se você está num viés de baixa, as regiões descontadas, por exemplo, o FVG em região discount, não tem que ser respeitado. Ele tem que cortar esse. É porque no gráfico fica mais fácil. Aqui, ó. Se você está num viés de baixa, tá bom? Você não quer ver o preço respeitando os PD arrays formados aqui nessa intenção. Você quer ver ele falhando o FVG que tinha aqui, certo? Para poder o preço formar a entrega de preço da leg vigente. Tá entendendo? Porque toda vida que o preço fizer formar a target aqui, tá? Sempre, já falei isso, vou falar novamente. Sempre que o preço fizer a sua target, a gente só vai saber que isso aqui é uma target quando ele fizer a intenção em corrigir a leg vigente. Só que quando ele faz dentro dessa leg bearish, ele vai fazer uma leg bullish em um time frame menor. Essa leg bullish pode ser no minuto, no 15 minutos. Isso aqui vai ser uma leg, mas não invalida a leg do time frame maior, certo? Então, nós seguimos sempre o mid time frame, que seria o 15 minutos e 1 hora. Então, na retomada bearish, eu não quero ver ele respeitar os PD arrays no viés de baixa. Eu não quero ver eu quero ver ele falhar os PD arrays bullish formado aqui, ó. Porque vai formar. O preço ele não só vem num candle, mitiga a região bem precificada e retoma o momento bearish. Não, certo? Então, dentro de uma leg bearish, nós vamos ter uma intenção bullish e dentro dessa intenção bullish, nós vamos ter uma intenção de retomada bearish, tá bom? É confuso? É, mas a premissa é como se fosse isso aqui. Exemplo, eu vou colocar isso aqui de outra cor, tá? Aqui nós temos a leg do 4 horas, tá bom? Sendo que dentro dessa leg do 4 horas, o preço está vindo fazendo com esforço, né? E outra, para
eu ver esse displacement bullish, né, a entrega, a retomada bullish, eu quero que esse esforço aqui, certo? Quero que esse esforço aqui continue, tá bom? Eu quero que esse esforço continue. Eu quero que esse esforço continue ao ele chegar em região de equilíbrio, na verdade, né? Desequilíbrio não, de equilíbrio, tá bom? E você vai ver que no 15 minutos, em algum momento aqui, ele ficou bullish para poder interagir na leg aqui do H1, tá bom? Depois ficou bearish para poder entregar, tá? E agora eu vou dar tô fazendo um zoom out. Agora eu vou fazer um zoom in, né? Vou fazer uma aproximação, vou falar de uma forma mais próxima agora. Então vamos supor que nós temos esse contexto aqui, tá ok? Vou isolar esse contexto aqui, tá bom? Dentro desse contexto, Moisés, certo? Dentro desse contexto, eu tenho o quê? Dentro desse contexto, eu tenho isso aqui no 15 minutos, tá? Só que nós temos que saber que aqui n- no 15 minutos, para ele ter feito isso, aconteceu, certo? Nesse momento bullish aqui do 15 minutos, o preço fez isso aqui, ó, certo? Nós temos que saber que aqui 1 minuto ele veio bearish, tá bom? E ele foi ficando bullish. Então, o que eu estou desenhando aqui agora, tá bom? O que eu estou desenhando aqui agora, tá? Seria essa parte aqui, ela está aqui dentro. Esse momento bullish aqui nada mais é do que essa subida aqui do preço, tá bom? Essa leg bullish aqui, ó, que seria essa daqui, 1 minuto ele veio bullish. E depois que o preço interagiu em um PD array aqui de 1 hora, tá? Houve o shift no order flow, retomada, VSL, uma liquidez, nós vamos entrar nela ainda. É o buy side liquidity. Buy é comprador, side é lado, liquidity é liquidez, ou seja, a liquidez
para o lado dos compradores, tá bom? Certo? Então, só recapitulando, em algum momento, antes do 15 minutos ficar bullish, que o preço está bearish. O 15 minutos veio bearish. Em algum momento, o 15 minutos ficou bullish, certo? Em algum momento, o 15 minutos ficou bullish, tá ok? Sendo que antes do 15 minutos ficar bullish, em algum momento, o 1 minuto ficou bullish primeiro. Então, antes do 15 ficar bullish, o 1 ficou primeiro. Antes de 1 hora ficar bullish, o 15 ficou bullish primeiro. E antes do 4 horas ficar bullish, o 1 hora ficou bullish primeiro, tá bom? Se você não entendeu, volta essa parte que é importante. Aqui dentro, nós temos muita informação nessa retração bearish. Nessa expansão bullish também temos muita informação de outros time frames, de time frames menores, tá ok? Vou bater um print dessa informação aqui, desse contexto, tá? E vou jogar aqui na parte de prints, estrutura e order flow. Tá ok até aqui? 26 minutos? Bom, então vamos lá, meu irmão. Observação e resumo. Então, em resumo, a estrutura organizada do Premium Discount Array, com suas zonas Premium Discount, fornece um roteiro estruturado, né? Um Structure Roadmap, porque nós precisamos, o forecast, né? Ele não é só para você eh, fazer por fazer. Ele tem uma ideia por trás, certo? E essa ideia por trás é justamente criar uma narrativa, que vai ter a aula de narrativa, né? Que, como eu mostro para você no meu forecast, nós construímos toda uma narrativa de um time frame menor, do time frame maior, nunca é do time frame menor, é sempre do maior para o menor, porque quem dita o jogo são é o high time frame, é o time frame maior, tá bom? Então, eu estou no leg bearish do diário. Não quer dizer que eu não possa comprar, certo? Eu posso comprar para correção até a região premium. Portanto, que o preço faça o quê? Esse realinhamento aqui, tá bom? Vamos supor que eu estou nessa leg bullish aqui do diário. Quer dizer que eu vou ter que esperar o preço chegar aqui para me posicionar? Não. Portanto, que o 4 horas fique bearish, ou 1 hora faça a intenção, essa intenção seja confirmada e eu pegue na confirmação, eu posso me posicionar no pullback. Hum, Só não é interessante você se posicionar em retração ou pullback, que é a mesma coisa. Não é interessante você se posicionar em eh, pullbacks, retrações de mid time frame. Ah, eu tenho o meu 1 hora bearish aqui. Eu posso comprar aqui? Pode, mas você tem grandes chances de tomar um loss, tá bom? Então, nós não pegamos retrações de 1 hora e de 15 minutos. Nós pegamos expansões de mid time frame, certo? Se quando o preço chegar aqui, 1 hora realinhar, o 15 minutos realinhar, fazer intenção, confirmação, e 1 minuto realinhar aqui, antes de 1 hora ficar bullish, você já pode se posicionar. Porque quem fica bullish primeiro é o 15, depois o 1, confirmando que o preço vai vir para a sua target. Tá claro isso? A gente não se posiciona. Você pode se posicionar contra o mid time frame, mas isso não é de alta probabilidade. E nós estamos aqui para ser lucrativos, procurar trades, posições de
alta probabilidade, tá bom? Então, eh, fazer a estrutura de forma organizada nos fornece um roteiro estruturado para os trades interpretarem o comportamento do preço em tempo real e identificarem os pontos de alta probabilidade, que foi o que eu acabei de mencionar, para a entrada e saída de negociações, alinhando-se com a premissa de que instituições vendem caro e compram barato, tá bom? Instituições vendem caro e compram barato. Aqui está na região cara para comprar, região prêmio. Então eles vendem caro e compram barato. O que eu falei da Coca-Cola. Você comprou uma Coca-Cola por 2,50. Você não vai vender ela por 1,50. Você vai vender ela cara, por R$ 5. Tá ok? Ok. Dito isso, o que é PD Array? Agora vamos para a introdução visual de PD Array, tá bom? Quais são os modelos que nós vamos encontrar da matriz em nossas respectivas áreas? São esses modelos aqui que eu já tinha mencionado, tá? E padrões válidos para se observar, tá bom? Hold high, o o preço faz a sua retração, faz o seu pullback, captura uma liquidez, realinha aqui e expande bullish. Então, uma máxima antiga se torna um alvo de liquidez, tá? Para sua compra, para você sair da sua compra, ou se o preço fizer a captura, que seria a entrega de momento agressivo, validando a captura. Se o preço não gera momento ao chegar num ponto de liquidez, momento seria o quê? Seria essa entrega aqui agressiva. Ele vem, pode, ele pode até capturar com momento, com velocidade, com candles cheios. Portanto, que ele entregue também momento bearish, candles cheios, revertendo order flow, certo? Isso aqui valida a captura de uma liquidez antiga, de uma high antiga, de uma old high. Eu não sei se você já estudou, né? Já estudou Candle, como eu falei, né, em outra aula. Patrícia passou madrugadas, às vezes acordava mais cedo do que eu quando morava no kitnet, aprendendo essa premissa de o que seria OLC, OLHC e OHLC, né? Nada mais é do que Open, Low, Open, Low, Low, High, Close, tá bom? E o que é isso? Open, Low, High, Close. Open, o preço abriu aqui, faz uma mínima, faz uma máxima e fecha. Isso é o Open, Low, High, Close. E o contrário, para um bearish, seria o Open, Open, High. Isso aqui, talvez, né, Cortez, outra pessoa, meu mentor, muitos outros mentores talvez não acabem querendo pegar pessoas que estão começando como você, porque as pessoas que estão buscando o smart money, né, buscando acompanhar o dinheiro inteligente, que é a modalidade que a gente trabalha, ela já vem de outra modalidade. Ela já tem um entendimento claro disso aqui que eu estou mostrando. Tá entendendo?
Elas já sabem que o preço, já sabem o comportamento do candle, tá bom? Low, close. Então, em um candle bullish, nós temos a abertura, ele pode deixar pavio ou não, low, faz a máxima, retrai e faz o seu fechamento. O candle bearish é o contrário disso. Abre, faz sua máxima, faz a mínima e fecha abaixo de onde fez a sua máxima, certo? Isso aqui é algo que você já tem que vir de outra modalidade, de outro estudo seu, né? De, de da sua história antiga como trader, né? Então a maioria dos outros traders que a maioria dos outros traders que vêm para essa modalidade da gente já sabem isso aqui de forma básica, né? Porque as velas contam história. O que é isso aqui? Eu achei isso aqui interessante, tá? Não para você saber o que é um pin bar, o que é um engolfo. O engolfo nós utilizamos bastante, como eu falei para você, ele confirma para a gente, né, o esforço e o resultado, que é o momento. Eu não estou aqui para falar do que é um pin bar, do que é um engolfo, nada disso. Eu só estou querendo mostrar que talvez, talvez não. Ó, o engolfo, vamos supor, tá? Vamos supor que aqui nós temos uma vela, outra vela, outra vela e outra vela, certo? Isso aqui, no diário, pode ser só uma vela, tá entendendo? Ou isso aqui, num um minuto, pode ser só uma ou duas velas de 15 minutos, tá entendendo? Os candles contam história. Novamente, os candles contam história. Então, se eu tenho, vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Estou no diário, certo? Se eu tenho esse candle aqui bullish, tá? Ele tem uma história. Esse pavio aqui faz parte da história dele. Talvez seja o 15 minutos ficando bearish para fazer a correção, tá bom? Do mesmo jeito daqui, ó, desse candle bearish aqui, o candle do dia 3 de junho. Ele nos conta uma história. O pavio que ele deixou nos conta uma história. Quer dizer que houve uma rejeição, mas você sabe que vai ser um pavio? Você sabe que ele vai ser uma rejeição? Não, você não sabe, nem eu sei, ninguém sabe ainda, certo? Mas os candles nos contam uma história, tá bom? Como eu falei, em um determinado momento, open, high, low, close. Novo, open, tá? Open, high, low, close, tá? Se a gente isolar isso aqui, tá bom? Vamos isolar isso aqui, tá? Isso aqui no 4 horas tem alguma história, ó. O 4 horas já mostrou uma intenção bearish aqui, ó, um momento. Ou seja, o fato dele ter deixado
essa rejection block, certo? O preço ter mitigado aqui a rejection block e ter respeitado, está contando uma história, do mesmo jeito que aqui também está contando uma história, esse pavio. Numa hora, esse pavio que ele deixou é uma intenção bearish. Aqui, ó. Entendeu? Se eu botar no 1 minuto, vai ter muito mais história acontecendo dentro disso aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha o tanto de informação que nós temos. Então, o preço ficou, em um determinado momento, ele ficou bullish. Ele começou bullish aqui, ó. Ele veio bullish, certo? Ele ficou bullish. Até capturar a higher da Q-Zone de Nova York e ficar bearish, entendeu? Então, aquele pavio que eu lhe falei, ó, ele veio até a região de equilíbrio, mitigou um PD array e retomou o momento bearish, até ele fazer a sua correção. E para fazer a correção, em um determinado momento da correção, ele ficou bullish da leg bearish. Tá entendendo? Isso que se chama a fractalidade do preço, né? O preço ele é fractal. Então, não sei se você já estudou isso, tá? Que eu estou falando, mas é algo que você já deveria, eh, não vou dizer estar estudando. Se você nunca estudou, comece a estudar o comportamento do candle. Eu não estou falando para você começar a focar nisso aqui. Não. Mas você tem que compreender que isso aqui, num minuto, tem várias informações, certo? Mas isso aqui pode ser só uma vela de 1 hora. Pode. Mas num minuto ele tem muita informação. Tá entendendo? Então, o ponto que eu quero que você entenda nessa parte aqui é que os candles, eles contam história, tá bom? A história das velas, candles, tá bom? Eles nos contam histórias. Dito isso, vamos agora para os PD arrays, né? Já estamos com 40 minutos de vídeo e nós temos uma old high e uma old low, tá bom? Old high é quando você vê o preço tirando um topo, fazendo um topo mais alto e em seguida fazendo um topo mais baixo. É uma sequência de 3 velas. Podemos considerar como uma old high ou swing high, que foi o que eu mostrei, ó. Old high. Então aqui o preço faz retorna à máxima anterior, faz a varredura deixando rejeição e confirma a rejeição com a reação, né? A reação. O que é que o preço faz, né? É aquilo que eu falei. A gente tem que ver qual é o PD array, né? Como ele se forma, o que acontece antes dele, qual a reação que ele pode produzir, o que ele gera e qual o erro mais comum ao marcar ele, né? Bom, temos aqui o exemplo de old high e aqui nós temos o exemplo de old low. Aqui está a nossa mínima anterior, o preço vem, retorna, tenta retomar, né? Usa como uma mitigation block, tenta retomar, faz a varredura e confirma com a reação bullish. Então aqui nós temos old high e old low, certo? É uma máxima ou uma mínima antiga. Essa máxima e mínima pode ser protegida e não e pode ser uma. Vou botar essa informação aqui, tá?
É, essa old, high, old, low pode ser protegida ou não. Quando ela não é protegida, nós chamamos ela de higher ou lower fraca, tá bom? Vou mostrar um exemplo do que seria uma higher fraca. Eu comentei dela no vídeo, em algum vídeo anterior. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma higher fraca, tá bom? Apesar de internamente ela ter feito uma quebra. Mas por que ela se tornou fraca? Porque a natureza do preço é corrigir até a região de equilíbrio ou região bem precificada da leg vigente. Nós temos isso? Temos aqui, ó, essa correção. E se isso aqui é uma protegida, tá bom? Se isso aqui é uma protegida, isso aqui é uma target. Por que que isso aqui é uma raia fraca? Ela fez quebra. Fez. Mas se eu botar no 4 horas, não temos uma quebra clara. Então, por que ela se tornou uma raia fraca? Porque ela não atingiu o seu alvo. Então, já dela não ter atingido o seu alvo, pode ser uma lag, ele está fazendo a correção aqui e deveria ter retomado. Como o preço falhou em retomar, bearish, ela se tornou uma liquidez interna, né? Que a gente pode chamar de internal range liquidity, nós podemos chamar também de buy side liquidity, né? Cadê aqui? Buy side liquidity, tá bom? É uma liquidez agora. É uma raia fraca. Ela se tornou liquidez. Porque ela deveria ter retomado o momento da leg vigente e falha, tá ok? Rejection block. É, Rejection block, ela representa uma região em que o preço demonstrou uma rejeição significativa, como o nome já diz, rejection block. O ponto importante não é apenas encontrar um pavio, mas é observar se aquela rejeição aconteceu em uma localização relevante e se gerou resposta coerente do preço. Aqui nós temos uma rejection block, tá ok? Esse é um exemplo de rejection block. Temos outro exemplo de rejection block aqui, ó. Isso aqui é um rejection block, tá ok? Deixa eu ver outro exemplo de rejection block. Aqui tem, mas não tá muito clara, tá? Aqui, ó. Preço quebra, estrutura, certo? Faz a quebra de estrutura, deixa a leg pra gente e o preço interage aonde? Na rejection block. É o pavio. Não quer dizer que você vai sair marcando todo o pavio, tá? Volto a dizer. Normalmente, ela é encontrada na formação de swing high ou swing low, onde chamamos de pavio ou wick, né? Wick é pavio em inglês. Então, o ponto importante não é apenas encontrar um pavio, mas você encontrar interação naquela rejeição. E se aquela rejeição aconteceu em uma região relevante, né? Essa rejeição aqui, ó, aconteceu numa região relevante? Aconteceu. Ela estava mitigou
uma demanda na leg bullish em uma região bem precificada. Então, essa rejection block aqui, ela aconteceu numa região relevante? Ela foi gerada numa região relevante, sim. Numa mitigação, numa região bem precificada da leg bullish antiga. Ok? Tá claro isso? Isso tem que ficar claro. Mas às vezes, não quer dizer que o preço mitigou uma rejection block, eu, Bruno, me posiciono numa rejection block. Não. Eu espero o realinhamento do order flow aqui, do low time frame, para pensar em me posicionar até a target, tá bom? Mas eu não olho sempre o rejection block. Às vezes, na maioria das vezes, eu, Bruno, olho para a rejection block só para construção de narrativa. Até num minuto, se mitigar uma rejection block, eu me posiciono. Não, eu às vezes marco ela mais para a construção de narrativa, ó, que não interagiu. Tá entendendo? Então, eu uso ela mais para construir a minha narrativa e não para me posicionar, tá? Aqui nós temos um exemplo. Aí você bate print, tá? Não sei se deu para você bater print das outras duas, mas vou deixar aí, ó. Você pausa o vídeo e bate print. E aqui também. Você pausa o vídeo e bate print, tá bom? Aqui do mesmo jeito. Você, aqui ó, uma rejection block, não está muito clara, por isso que eu usei o exemplo ali. O preço entra na região, forma uma longa sombra inferior, é uma wick, né, um pavio de rejeição, e volta a subir mostrando rejeição dos vendedores e força compradora, certo? E aqui também está o exemplo de uma rejection block bearish. Essa aqui está mais clara. Ó, deixou um pavio, preço mitigou o pavio e segue vendido. Deixa essa order block, mitiga e dá a venda de continuação, tá bom? Então, dito isso, vamos para order block, tá bom? Vamos lá. Temos uma bearish order block, nós temos que observar o movimento de compra que antecede o rompimento de venda. É um movimento de buy to sell, formando a order block bearish. O que seria isso? Seria esse movimento aqui, ó. Aqui nós temos um movimento buy to sell. Então, isso aqui é um order block. O último movimento de compra antes do movimento de venda. Tudo isso aqui é um order block de natureza bearish, que a gente chama de supply. É uma região de oferta. Novamente, aqui nós temos o último movimento de compra antes da venda. E temos outra order block bearish, que chamamos de supply. Aqui também, do mesmo jeito, o último movimento de compra antes da venda, certo? E o contrário é válido para bullish order block, né? O movimento de buy to sell, formando a order block bearish, e o movimento de sell to buy, formando a order block bullish. Como é que seria isso? Aqui, ó, nós temos o último movimento de venda antes da compra, ou sell to buy, o que chamamos de demanda. Demanda e order block é a mesma coisa, tá bom? Aqui também nós temos o último movimento de venda antes da compra, formando a demanda. Aqui também nós temos não só a rejection block, mas temos a demanda, o último movimento de venda antes do movimento de compra. Isso é uma demanda, tá bom? Ou uma order block, que significa
como o nome já diz, bloco de ordem, né? Aqui também nós temos, ó, o último movimento de venda antes da compra. Aqui, ó, certo? Ok, vamos para o exemplo. A order block, né, está relacionada à origem de uma entrega relevante, né? E o erro mais comum, Moisés, é marcar o último candle contrário antes do movimento para que essa região tenha importância. Precisamos observar o que o preço produziu depois dela, que é esse caso aqui. Se eu tivesse marcado só essa vela aqui, o preço veio, o último movimento de compra antes da venda? Não. Mas tudo isso aqui é uma região de buy to sell, tá entendendo? Toda essa região é uma região em que o preço fez um movimento de compra antes da venda. Pode ser só a última vela, mas não temos que observar só a última vela. Então a gente tem que observar a origem dela, né? O que é que originou essa daqui? Foi a captura dessa higher, né? O preço capturou, fez o sweep, fez a varredura, certo? Do mesmo jeito aqui, o preço capturou o quê? Pode ter sido essa interna, pode ter sido essa daqui, tá bom? Aqui do mesmo jeito, o que foi que gerou essa demanda? Foi a captura dessa liquidez interna. Do mesmo jeito aqui, o que é que gerou essa demanda? Foi a captura dessa liquidez, tá bom? Aqui do mesmo jeito, captura dessa liquidez interna. De onde essa demanda veio? Essa demanda veio dessa região de FVG, certo? Que formou essa demanda. Então, aqui está um exemplo de order block, né? Mas claro, ó, pode ser o último movimento de compra antes da venda, gera a região válida para a gente posicionar, ou o último movimento de compra, de venda antes da compra. É uma bullish order block. Pode bater o print. E aqui tem outro exemplo. Ó, o último movimento de venda antes da compra e o último movimento de compra antes da venda, certo? Dá um exemplo. Ó, última vela de baixa antes do movimento de compra, o preço retorna até a região, expande. Bullish order block, o último movimento de venda antes da compra. Logo, a volta aqui seria válido se posicionar. E aqui, order block bearish. Bom, o último movimento de compra. Aqui está a nossa região de supply, de oferta. O preço retorna ao bloco de ordem, mostra rejeição e continua com o deslocamento bearish, certo? Vamos agora para o inverted fair value gap, né? Mas antes vamos começar com o fair value gap, tá bom? O fair value gap aparece quando o preço se desloca com velocidade. A gente chama de velocidade ou candle cheio de momento, certo? Então, quando o preço desloca com momento e deixa uma região de desequilíbrio, ou seja, ele deixa uma ineficiência.
que é o que nós chamamos de Fair Value Gap ou FVG. Ele mostra que o preço foi entregue de forma pouco eficiente. O que seria um preço eficiente? Um preço eficiente é quando o preço segue fechando aqui, ó. Você está vendo FVG aqui? Não. Ele está eficiente. Aqui tem FVG? Não. Ele está eficiente. Agora aqui nós temos um FVG. Aqui nós temos também FVG. Então, o que significa o FVG? É quando o preço gera momento agressivo, né? E deixa esse desequilíbrio entre a vela 1 e a vela 3, tá bom? Vou mostrar um exemplo aqui, ó. Fair Value Gap é simplesmente uma sequência de três velas, onde o fundo da vela número 1 e o topo da vela 3 não podem se tocar. Então, esse espaço na vela número 2 é chamado de FVG. Um conceito simples é uma ineficiência entre a vela número 1 e a vela número 3. E o que é o conceito do IFVG? Seria a mesma ideia do FVG, só que a função agora ela é invertida, né? Nesse exemplo, o preço utiliza o FVG como a zona onde o preço retesta e reprecifica, certo? Não interessa se é bullish até a higher ou bearish até as lowers, tá? Foca só aqui, ó, nessa parte do reprecifica, tá bom? Nesse exemplo, o preço utiliza o FVG como a zona onde o preço retesta e reprecifica. É a inversão do FVG, tá? Aqui nós temos o exemplo de FVG, ó. Vela 1, vela 2, vela 3. Isso aqui não está eficiente. Quando ele está eficiente, ele não deixa esse gap, né? Esse espaço, né? Que é o gap. Então, aqui, bullish fair value gap e bearish fair value gap, tá? Um outro exemplo seria aqui. Temos essa ineficiência aqui, ó. Esse exemplo não ficou interessante. Mas vamos olhar aqui um FVG bullish, que seria esse espaço, né? Não gostei também desse desenho. O melhor foi o primeiro que eu mostrei mesmo, tá? Aqui está o exemplo do IFVG, ó. O preço mitiga e deveria ter tido entrega de preço de momento bearish. Nós tivemos isso? Não. Então, o preço inverte e no reteste, depois que o order flow realinhar aqui, seria válido se posicionar, entendeu? É a inversão do FVG. O FVG deveria ter tido entrega de preço, não teve, agora ele vai servir como uma região de suporte nesse caso. Já nesse exemplo, vai servir como uma região de resistência. Tá ok? Aqui, ó. Esse exemplo ficou mais claro. Ineficiência bearish. O preço falha ela, ó, ele vem com esforço, poderia ter retomado, e depois que confirmasse, a gente poderia entrar vendido no reteste, mas ele inverteu, se tornando um IFVG bullish, tá? Aqui, ó, o espaço, né, entre a vela 1 e a vela 3. O IFVG, quando acontece, é quando um FVG perde a sua função original, né? Que é o que eu estou falando, ó. O FVG aqui foi respeitado, né? Mas não teve entrega de momento bullish. Então, ele passa a atuar no sentido contrário agora. No lugar dele servir como suporte para a entrega bullish, agora ele vai servir como resistência para o displacement bearish, certo? Para a entrega bearish. Então,
ele ajuda, ele nos ajuda a, se aqui deveria ter tido entrega bullish e essa entrega bullish falha, então nós podemos observar a, o shift no order flow, né? E o reteste nele para se posicionar. Você tem que se posicionar bem aqui no IFVG? Depende do que você coletou e viu funcionar mais vezes. Você poderia deixar no fechamento dessa vela, que deixou rejeição. Você poderia se posicionar aqui nesse engolfo, que engolfou duas velas, confirmando a rejeição, certo? Agora vamos para Breaker Block, que é uma região que perdeu a sua função original. O preço atravessa o bloco e depois da mudança na entrega, essa mesma região pode servir no sentido oposto. O que seria a Breaker Block, tá? A Breaker Block seria isso aqui, ó. Essa região deveria servir como demanda, né? Toda essa região. O preço falha, tá bom? E agora mitigou a Breaker Block. A, mi- Isso, a Breaker Block. A Mitigation Block é parecido, mas é um pouco mais complexo. Aqui do mesmo jeito. O preço falha a região e no reteste, depois do realinhamento, poderia ter comprado. Por exemplo, de Breaker Block. Aqui está um exemplo de Breaker Block. Claro, tá? Aqui nós temos outro exemplo claro de Breaker Block, ó. Aqui é uma região de demanda, o preço rompe, retesta e entrega momento bearish novamente, tá? A break é basicamente um order block que foi utilizada para reprecificação bullish e depois ela é rompida e então ela inverte a sua função. Aqui está um exemplo, tá? Deveria servir como demanda, falhou no reteste, venda. Aqui deveria servir como supply, como oferta para vender, rompeu no reteste, compra. Aqui nós temos o exemplo de breaker block bullish, preço rompe, quando voltar aqui, compra. Aqui o exemplo de breaker block bearish. Preço rompeu bullish, deveria respeitar para entregar bullish. Não acontece a entrega de momento bullish, rompe e no reteste, depois do realinhamento, poderia. Isso aqui pode ser só uma intenção, pode ser só uma captura. Por isso que é importante aguardar a interação e a confirmação, tá? Não é porque aconteceu uma breaker block que você vai se posicionar em breaker block. Não é assim, porque pode ser só uma captura para entrega de momento. Então você espera o order flow realinhar ao interagir aqui na breaker block, confirmando essa intenção, porque o preço pode não vir nesse FVG, que deixou aqui, ó. Ele pode não vir nessa order block, ele pode não vir. Ele pode só confirmar a intenção aqui e retomar, entendeu? Por isso que é bom esperar o order flow realinhar, tá? E por último, nós temos a mitigation block, que é parecido com a breaker block, mas o preço é, é, o conceito é muito parecido com a de breaker block, mas o preço não tira a máxima anterior. Nesse exemplo, notamos que o preço falha em tirar o buy side e vai romper para baixo, ou seja,
Vou mostrar um exemplo melhor do que esse aqui. A mitigation block está aqui, ó, certo? O preço rompe aqui internamente e falha em fazer isso, né? Na verdade, minto. Na verdade, ele deveria, essa higher, ao mitigar essa ineficiência, deveria ter feito isso aqui e não faz. Então, rompe, retesta a mitigation block e expande novamente. Então, a mitigation block, ela é a breaker block, no caso, seria o quê? Seria se o preço tivesse feito rompimento e voltasse aqui, ó. Aí aqui no realinhamento a gente entraria, tá ok? Isso é a breaker block. A mitigation block, ela mitiga a região de interesse, tá? Falha em renovar a lower e realinha ao contrário, entendeu? Era uma região que deveria ter tido entrega bearish, mas não tem. Realinha bullish, entendeu? E a mitigation block eu particularmente uso pouquíssimas vezes, tá? Eu uso mais breaker block, tá? Não é algo que eu me senti, eu coletei dados, funciona, top, mas não é algo que, que é muito visível para mim, sabe? Para você talvez seja bacana, para mim nem sempre é. Quando é, aí eu tenho, depois das confirmações, eu consigo me posicionar. Então, já falei de todos os PDRAs, né? Eu vou ter que me arrumar agora que eu vou para o GC. E essa aula 2 eu vou fazer um outro vídeo para você, tá? Não sei se hoje ainda, dependendo da hora que terminar o GC. Mas com isso, já mostrei todos os modelos. A gente encerra esse conteúdo da nossa primeira aula. E agora você já conhece o quê? Agora você já conhece. Agora você já conhece estrutura, tá bom? Condição bearish e bullish. Conhece dealing ranges. Conhece prêmio e discount. Conhece os principais POIs barra PD arrays para o displacement, seria a retomada, tá ok? Você não precisa dominar a execução nesses modelos. O seu objetivo aqui nessa etapa é conseguir reconhecer e entender que representam possíveis regiões de interesse, certo? Porque invert value gap você vai ver várias vezes, tá? FVG você vai ver várias vezes, tá? Então você vai ver essas regiões várias vezes, tá? Várias vezes você vai ver essas regiões. Aqui, ó. Então você vai ver isso acontecer de forma contínua no gráfico, tá bom? Reaction block aqui embaixo, capture reaction block, entendeu?
Logo, isso aqui é uma mitigation block, porque ela capturou, deveria ter feito fundo novo, não fez, mitiga, expande. Então, vou parar a aula por aqui e você anota suas dúvidas, que tem bastante, né? Acredito. Essa aula 2, introdução visual, durou 1 hora e 15. E a gente no próximo vídeo vai para a liquidez, né? Então fique com Deus, meu irmão.